Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana de Lima e eu vou apresentar para vocês a nova ementa da disciplina de Tecnodocência de Cybercultura e Educação nessa novidade de aulas remotas ainda para o semestre primeiro de 2020. Os objetivos, eles continuam os mesmos, certo? As disciplinas são as mesmas, mas eu deixei aqui exaltado, digamos assim, os objetivos que a gente realmente vai trabalhar agora nessa segunda fase do primeiro semestre de 2020, que são desenvolver planos de aula interdisciplinares, integrando as TEDx a partir das abordagens metodológicas estudadas. Então, a gente já estudou sobre interdisciplinaridade e vocês vão estar desenvolvendo planos de aula, obviamente, sabendo contextualizar, sabendo quais são os elementos técnicos de um plano de aula, mas de forma interdisciplinar. E a gente vai fazer ou tentar fazer isso remotamente, tá bom? A gente vai ainda buscar integrar a teoria e a prática vinculados à tecnologia digital com teoria e prática da docência. No caso das aulas remotas, vocês não vão colocar em prática o plano de aula de vocês, mas vocês vão analisar a prática de outras pessoas que participaram dessa disciplina, tá certo? É uma forma bem legal também da gente pensar e refletir sobre o que as pessoas fazem no momento que estão em sala de aula, até para a gente procurar seguir exemplos de como fazer e de como não fazer. Desenvolver MADES, então vocês vão desenvolver ainda os materiais autorais digitais educacionais, tá certo? Em grupo, remotamente, para utilização na prática da docência, tá? Então, vocês vão ainda fazer os MADES de vocês e vocês vão ter todo o aparato teórico para isso e contar com a nossa ajuda, minha e do Robson, para que vocês sejam orientados de como fazer esse trabalho remotamente em grupo e compreender o processo da docência diante da avaliação de aulas interdisciplinares desenvolvidas, desculpa, aqui é um A, em semestres anteriores, tá bom? Então, como eu falei, vocês vão estar avaliando essas aulas interdisciplinares. Basicamente, os objetivos são esses. Em termos de ementa, o que a gente já fez, né? A gente já estudou sobre tecnologia e tecnologia digital, a gente já estudou sobre o que é docência, sobre o que é tecnodocência, mas esses três elementos, apesar da gente ter estudado no começo, eles permeiam a disciplina toda, então o tempo todo a gente vai ter que estar lembrando vocês desses conceitos, né? A interdisciplinaridade também, que é um elemento fundante da tecnodocência, a governamentalidade, que é outro elemento que também já foi discutido com vocês, né? Quem trabalha mais especificamente sobre isso é o Robson. E nos restam esses conteúdos que ainda não foram trabalhados, que são o construcionismo e instrucionismo, o material autoral digital educacional, o planejamento e plano de aula e a questão da prática docente. Nesse intervalo que nós tivemos por conta da pandemia, eu deixei para vocês vários materiais para vocês olharem, fazerem alguns exercícios e tal, tá certo? Então, esses materiais ainda estão disponíveis para vocês no Siga, vocês podem ter acesso. Mas nós preparamos um vídeo sobre todos esses elementos que estão aqui, para que vocês tenham um embasamento melhor e uma compreensão melhor do que são esses conceitos. Em termos de cronograma, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente tem, primeiro, o que a gente está chamando de ambientação. A ambientação ela vai começar na próxima segunda, 20 de julho, tá certo? E vai seguir até o dia 23 de julho, uma semaninha aí. Então, na realidade, ela vai seguir de segunda a quinta-feira. Vocês vão ter acesso a esse vídeo aqui que eu estou apresentando para vocês e vocês vão responder um questionário simples, rápido, tá certo? Sobre os dados pessoais, porque a gente precisa formar os grupos no WhatsApp e a gente precisa desses dados atualizados, tá bom? Os conteúdos de maneira mais, assim, propriamente ditos, né, eles vão ser trabalhados a partir do dia 27 de julho, que é o conteúdo de construcionismo e instrucionismo, e eles vão seguir só durante uma semana, até o dia 30 de julho. Vocês vão ter acesso a um vídeo explicando, e aí vocês vão fazer um quiz. Esse quiz vale nota, tá certo? Então, vocês estudem o vídeo bem direitinho, tirem as dúvidas de vocês antes de fazerem o quiz e
realizem essa atividade. Vocês estão vendo que a partir do dia 3 de agosto, a gente vai estar trabalhando com o MEID, né? Então, vocês vão desenvolver o material autoral digital educacional. Nós disponibilizamos para isso um vídeo explicando, né, além de links dos materiais que já foram apresentados na disciplina anteriormente. Então, vocês vão ter acesso para conhecer o que as pessoas já fizeram, para vocês terem novas ideias, né, e fazerem o de vocês. Mas o que eu quero salientar aqui é que a gente vai começar no dia 3 de agosto e o conteúdo de MEIDs vai ser trabalhado até o dia 20 de agosto, tá certo? Então, diferentemente do construcionismo, que foi uma semana só, a gente vai ter várias semanas para poder trabalhar esse conteúdo. Então, a gente vai ter, no primeiro momento, o roteiro que vocês vão desenvolver, que vai do dia 3 de agosto até o dia 6 de agosto. Então, em uma semana, vocês precisam desenvolver esse roteiro conjuntamente. E aí, o roteiro, como ele é um texto, ele vai ser compartilhado pelo Docs com vocês, tá certo? O Google Drive, Google Docs, né? Para que vocês escrevam todos os integrantes do grupo esse roteiro, tá? A partir do dia 10 de agosto, né, e até o dia 20 de agosto, vocês vão ter o tempo para desenvolver o MEID propriamente dito. Então, se você escolheu fazer um vídeo, nesse período é que você vai desenvolver, junto com o seu grupo, o vídeo que você disse no roteiro que ia fazer. Se você quiser fazer um site, é nesse tempo que você vai ter que fazer, tá bom? Então, no dia 20, vocês vão ter que entregar o link ou o arquivo do material que vocês desenvolveram, e entre os dias 17 e 20 de agosto, vocês vão fazer uma avaliação pós-MEID, que é parecido com aquele questionário de sondagem que a gente fez no comecinho da disciplina antes da pandemia, tá bom? Então, vocês têm 3 coisas para fazerem em termos de atividades com nota. O roteiro, ele vai ser quantificado, o desenvolvimento, obviamente, que é o MEID propriamente dito também, e a avaliação também vai ser quantificada. Então, juntando essas 3 notas, vocês vão ter uma nota para o MEID, da atividade de MEID que vocês têm que realizar, tá bom? Uma outra atividade relativamente grande é a atividade do planejamento, tá certo? Então, ela também tem algumas semanas. Começa com um vídeo, no dia 24 de agosto, vai ser disponibilizado esse vídeo para vocês. Vocês vão ter acesso a todo o conteúdo. E também no dia 24 de agosto, vocês começam a fazer conjuntamente o plano de aula, que eu estou chamando aqui de parte 1. Então, a gente particionou o plano de aula para vocês não se confundirem muito, né? Então, vocês vão fazer a primeira parte, e aí depois, nesse mesmo arquivo, a gente vai acrescentar um modelo para vocês continuarem com a parte 2. A parte 1, ela precisa ser entregue até o dia 27 de agosto. A parte 2 vai ser aberta para vocês no dia 31 de agosto e precisa ser entregue no dia 10 de setembro. Tanto a parte 1 quanto a parte 2, elas ficam no mesmo arquivo, e é um arquivo também do Google Docs, tá certo? Que vai ser compartilhado com todos os integrantes do grupo. E eu estou colocando assim porque é muito importante que todos participem da escrita, não só por uma questão de nota, né, de avaliação, mas por uma questão de frequência, que eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente, tá bom? Na sequência, vocês vão estar trabalhando com a avaliação de aulas interdisciplinares que já aconteceram na tecnodocência. Essa atividade ela é avaliada também, tá certo? Ela começa no dia 14 de setembro e vocês vão entregar no dia 24 de setembro. Vocês vão ter acesso aos links das aulas. Cada grupo, né, essa atividade de grupo também, cada grupo escolhe um link de uma aula só, ninguém vai analisar todas as aulas, são muitas, então cada grupo escolhe um só, e vocês vão preencher um formulário a partir dessa análise que vocês vão fazer dessa aula interdisciplinar que você escolheu, tá bom? Essa também é uma atividade pontuada. Já já eu vou mostrar para vocês uma tabelinha com todos os elementos de avaliação. E para a gente finalizar a disciplina, vocês vão fazer então uma autoavaliação, tá certo? Essa autoavaliação é bem diferente do quiz. Você escreve aquilo que você pensa, o que está na sua cabeça, para a gente é o mais importante. Ela começa no dia 28 de setembro e termina no dia 1º de outubro,
que é, portanto, quando a gente vai estar terminando a nossa disciplina, se tudo der certo, se vocês não precisarem de mais tempo para poder fazer alguma das atividades que a gente passou. O cronograma é sempre flexível, então se vocês precisarem de ajuda, de mais tempo, a gente tem esse espaço, porque as disciplinas remotas, elas estão previstas para terminarem, finalizarem até o dia 22 de outubro, tá bom? A gente está terminando antes, mas é como eu falei, se precisar de mais tempo para alguma atividade, a gente tem essa margem aí para poder cobrir. A AF vem na sequência, tá certo? Dependendo da data que a gente terminar, a gente marca a AF para quem precisar fazer. Muito bem. Em termos de avaliação, nós já fizemos duas. O questionário, que foi o questionário de sondagem, a nota já foi lançada. E o teatro, que vocês também representaram em sala de aula, foi uma atividade em grupo e a nota também já foi lançada. Cada um desses valia 1 ponto, tá certo? Essa planilha já foi compartilhada com vocês, então seria bom se vocês pudessem acessar o SIGA para poder ter essa planilha em mãos e verificar qual foi a nota de vocês, tá certo? O que nós temos ainda de atividades a serem avaliadas? A atividade 3, ela é aquele quiz do construcionismo, tá certo? Essa atividade ela é individual, vocês vão preencher então um formulário no Drive, né, que vai ser compartilhado com vocês lá pelo Google Classroom, e isso vai valer 1 ponto. A atividade 4 é aquela que eu acabei de explicar sobre o MADE. Vocês vão fazer um roteiro, vão fazer o desenvolvimento do MADE e ainda vão preencher uma avaliação no formulário também do Drive, tá bom? O roteiro, ele está compartilhado pelo Google Docs e o desenvolvimento nós vamos acompanhar vocês pelo WhatsApp, tá certo? Esse trabalho vai ser feito em grupo e vai valer 2 pontos. A atividade 5 é a atividade do plano de aula, que está particionado em 2 partes, tá? Parte 1 e parte 2 é um mesmo arquivo que vai ser compartilhado no Google Docs. É um trabalho em grupo, tá certo? Mas enquanto vocês estiverem fazendo no Google Docs, a gente também pode estar conversando pelo WhatsApp. Vai valer 2 pontos. A atividade 6 é uma avaliação das aulas interdisciplinares que estão disponíveis no site da Tecnodocência. Vocês vão assistir uma das aulas que vocês vão escolher, vão preencher um formulário, é um trabalho em grupo e também vale 2 pontos. Ao final da disciplina, vocês vão ter a atividade 7, que é o questionário 2, que eu estou chamando assim, né? Porque ele é muito parecido com o questionário 1, de autoavaliação. É um formulário no Google Drive e esse trabalho é individual, tá bom? Ele vale 1 ponto. Se você somar tudo isso que está aqui, a gente tem um somatório de 10 pontos, tá bom? Então, por favor, não deixem de fazer. A gente vai observar as pessoas que estão participando do Google Drive, que na realidade são os trabalhos feitos no Google Docs pelo histórico, tá bom? Então fiquem atentos, porque a gente vai saber quem é que está fazendo a escrita do trabalho e quem é que não está fazendo, tá bom? Então só vai receber a nota quem realmente estiver participando, né? Tanto da escrita do trabalho no Google Docs, quanto nas discussões do WhatsApp, tá certo? Então fiquem atentos a esses detalhes. Em termos de frequência, o que nós temos? As nossas aulas presenciais aconteciam às quintas-feiras. Elas não vão mais ocorrer presencialmente. As nossas aulas remotas, portanto, elas seguirão sempre de segunda a quinta-feira. Sexta-feira é o dia do balanço do professor. Então, a gente vai olhar as atividades de vocês, obviamente, durante, mas vai fazer o fechamento nas sextas-feiras, tá bom? Por isso, a gente coloca, então, que vocês façam as atividades até as quintas-feiras, para que a gente tenha tempo de ir olhando e corrigindo, né, e dar um feedback para vocês na sexta. Em termos de frequência, o que a gente vai fazer? Vai atribuir a frequência por presença nas atividades. Uma vez que vocês não vão estar presentes, né, fisicamente, então a gente vai querer ver vocês dentro das atividades. Então, preencher os formulários. Ai, desculpa aqui a minha falta de coordenação, tá certo? Mas o preenchimento dos formulários,
eles vão servir tanto para nota quanto para frequência. Então, se você preencher o formulário, você vai receber a sua nota e a gente vai saber que você fez aquela atividade, então a sua frequência vai estar garantida, tá? E pelo histórico do Google Docs, né? Então a gente também vai estar olhando, como eu já falei algumas vezes. E lembrando que todos têm que escrever no documento, tá bom? Porque se você não escrever no documento, como é que eu vou saber que você esteve presente naquela atividade? Além disso, e não está escrito aqui, as discussões no WhatsApp, nos grupos que a gente vai formar, também são muito importantes. Então, tem momentos que vocês não vão estar escrevendo nada, mas que vocês vão estar desenvolvendo. Participar nesse desenvolvimento é o que vai garantir a sua presença, tá certo? Então, apareçam no WhatsApp para poder conversar sobre a montagem, principalmente dos mates e dos planos de aula. Cada atividade que o aluno não participar, corresponde a 4 faltas. E quando o aluno participar, vai corresponder a 4 presenças, tá bom? Então, quando você não participar de alguma atividade, vai ter aí 4 faltas. Verifique logo as suas faltas no SIGA. Tem alunos com 4, 8 e 12 faltas, tá certo? Lembra que no máximo permitido para uma disciplina de 64 horas são 16 faltas. Então, se você já tem 12 faltas, toma cuidado para não deixar de fazer muitas atividades nesse período aí de aulas remotas, tá certo? Porque senão você já vai ficar automaticamente reprovado por falta. Para cada atividade que a gente lança nota, a gente também vai lançar as frequências e vai compartilhar uma planilha com vocês. Então, vocês vão poder ficar acompanhando, né, semanalmente ou quinzenalmente, né, os resultados, tá certo? Então, fiquem atentos a essas planilhas para saber como é que vocês estão, tá bom? Quais são os nossos locais, então, de trabalho, né? A gente vai ter o SIGA, que vão ser as notícias iniciais, o cadastro de faltas e o cadastro de notas, tá certo? Então, o SIGA é o nosso local oficial. Mas o Google Classroom vai ser o nosso point, eu diria assim, nosso ponto de encontro. É onde nós vamos trabalhar as nossas aulas, é para onde vocês vão enviar os materiais, é onde vocês vão realizar as atividades de vocês. Está tudo pronto, todos os links já estão lá, todos os vídeos já estão lá, todas as tarefas já estão lá. Tá certo? Então, apesar do SIGA ser o local da gente colocar as faltas e notas, é no Google Classroom que a gente vai estar se comunicando e fazendo as atividades com maior frequência. A gente ainda vai ter o WhatsApp, que é onde a gente vai fazer o acompanhamento dos trabalhos dos grupos, tá certo? E as discussões para a realização das atividades conjuntas, principalmente as atividades dos MADES e as atividades do plano de aula, tá certo? E o Google Docs é um outro elemento bastante importante, principalmente por conta do histórico, que é onde a gente vai observar a presença, mas é onde vocês vão estar desenvolvendo as atividades escritas dos grupos, que são atividades oficiais, que depois vocês vão estar encaminhando para a gente, tá bom? Gente, bom retorno para vocês, né? É mesmo, de coração, muito bom ter vocês de volta. A gente sente muita falta de vocês, né, por conta do contato que a gente já teve inicialmente e a gente se afastou por conta dessa loucura de pandemia, né, que aconteceu aí no mundo inteiro. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade agora da gente poder se reencontrar, pensar nas coisas da tecnodocência e da cybercultura, trabalhar conjuntamente, remotamente, para vocês aprenderem como é que se faz uso de um ambiente virtual de aprendizagem. Então, acho que vale muito a pena essa experiência. Eu espero que todos possam participar, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê na sequência.